Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja SA desta semana. Eu sou o Diego Jimenez e todas as semanas eu recebo aqui o presidente de uma grande empresa do país. O meu convidado de hoje é André Armaganian, CEO da Marco Polo. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer te receber aqui. Prazer estar aqui, Diego, um prazer conversar com a tua audiência. André, você é CEO da Marco Polo, mas anteriormente, já é há um ano CEO da Marco Polo, mas anteriormente trabalhou como diretor da companhia, passou por operações internacionais da empresa. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória antes da gente começar para avaliar a entrevista, que a gente sempre começa o VGSA contando um pouco da história do nosso entrevistado, que trouxe ele até o cargo atual e, claro, os principais desafios à frente da Marco Polo. Legal. Eu comecei na Marco Polo há quase 10 anos. Comecei na área de estratégia da empresa. Logo na sequência, eu assumi a responsabilidade pelas operações internacionais da Marco Polo. A empresa hoje tem fábricas no Brasil, Argentina, Colômbia, México, África do Sul, China e Austrália. Na sequência, eu também fiquei responsável por toda a área de exportação da empresa. A Marco Polo exporta hoje para mais de 100 países. E logo na sequência, agora, a partir de abril do ano passado, passei a ser o CEO da empresa. Certo. A Marco Polo divulgou resultado recentemente do quarto trimestre. A empresa teve lucro de 272 milhões de reais no período. E o balanço foi bem recebido por analistas de mercado, como analistas da XP Investimentos e do banco BTG Pactual. Os papéis da Marco Polo têm valorização de 176% nos últimos 12 meses. Na sua avaliação, André, qual foi o fator mais preponderante para essa virada de chave da companhia nos últimos 12 meses, com o mercado financeiro especificamente? São várias ações, Diego. Realmente a Marco Polo vem fazendo mudanças estruturais, principalmente durante a pandemia, onde o setor foi muito impactado. A gente teve uma redução muito significativa na indústria. A empresa trabalhou em inovação, desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, otimização da sua base de ativos. A gente reduziu a nossa estrutura, lançamos uma geração nova de ônibus rodoviário que nesse período de retomada foi um grande sucesso. Reorganizamos as nossas operações internacionais e estamos tocando também o tema de cultura. Obviamente, quando a gente enxerga todas essas ações associadas a uma retomada de mercado, porque o mercado de ônibus ficou represado por vários anos, nós no final de 2019, nós tínhamos uma boa crença de que em 2020 teríamos o melhor ano da história da empresa. E 2020 veio a pandemia, e imagina, nós estamos num setor onde nós transportamos pessoas em espaços confinados. Isso foi realmente contra todo o movimento de mercado. O nosso propósito como empresa é aproximar pessoas. O que as pessoas queriam naquele momento era o maior distanciamento possível. Então, isso afetou o nosso negócio, mas a empresa trabalhou de forma muito forte, olhando para dentro de casa, e com essas ações que foram feitas, mais essa retomada de mercado, que ainda é gradual, porque nós estamos falando que em 2023, no fechamento do ano, a indústria ainda está muito próximo de 2019 e números muito inferiores a anos anteriores. Então, essas ações internas, mais a retomada do mercado, são o que trazem esse bom resultado e que o mercado vê de uma forma bem positiva. Certo. Um ponto negativo do balanço foi o impacto de 50 milhões de reais que a empresa atribuiu à hiperinflação da Argentina. Eu queria entender melhor a explicação para esse impacto negativo e se a crise na Argentina mudou os planos da Marco Polo para o país nos próximos anos. A gente tem uma exposição ao mercado argentino e, obviamente, quando há uma desvalorização relevante, isso impacta o nosso resultado, mas é uma operação muito importante para o grupo, é uma operação que está inserida num mercado grande de ônibus, tanto rodoviários como urbanos. A frota não está se renovando nos últimos anos, o impacto disso é um resultado ruim. Por outro lado, gera uma oportunidade muito grande, porque uma frota envelhecida ela tem um custo de operação muito alto e gera necessidade de renovação por parte dos operadores.
Como nós somos líderes, tanto no segmento urbano como rodoviário, atuando naquele mercado, produzindo localmente e exportando ônibus rodoviários do Brasil, a gente aproveitou esse período de baixa para reorganizar a nossa operação. Nós tínhamos, na verdade, lá atrás, duas operações na Argentina, uma em Buenos Aires, uma em Rosário. Nós fechamos uma das operações, consolidamos duas fábricas em uma, não perdemos capacidade, mas temos hoje uma operação muito mais enxuta para atender o mercado. Nossa visão é que o mercado retomará, e é interessante que o mercado argentino é um dos maiores mercados de ônibus de 2 pisos, os famosos double deckers do mundo. É um mercado interessante, onde a Marco Polo tem uma marca muito forte, muito representativa, e sim, tivemos um impacto pelo momento atual, mas aproveitamos esse momento de baixa para nos reestruturarmos, nos reorganizarmos, e temos uma crença que é difícil você precisar em quantos meses essa retomada virá, mas a nossa crença é que o mercado volta, e com essa estrutura muito mais enxuta e reorganizada, vamos tirar bons proveitos dessas ações. Certo, a Argentina já vem de uma crise de hiperinflação há alguns anos e houve uma troca de governo recentemente, entrou Javier Milei na presidência da Argentina, está há poucos meses no cargo, e eu quero entender se nesses poucos meses, com a inflação ainda alta, a pobreza também aumentando na Argentina, você sente disposição dos clientes em renovar a frota dos ônibus, ou é um processo mais gradual que pode acontecer não necessariamente em 2024, mas sim nos próximos anos? É um processo mais gradual, Diego. Nós temos visto pontualmente alguns operadores, alguns clientes sinalizando compras. Nós fizemos algumas compras recentemente, mas sem dúvida, o momento de transição de governo gera muita incerteza para os empresários, e essas incertezas geram um momento de não compra ou recompra de ônibus. A gente tem visto ações positivas, a gente sabe que a Argentina terá uma safra positiva, a gente sabe das relações que estão sendo feitas com o FMI, e são vários fatores positivos que, na nossa visão, vão ajudar a retomada do mercado, e com essa retomada, essa renovação começa a aparecer. Nós temos também contato muito estreito com as montadoras, os fabricantes de chassis que estão nesse mercado, para compartilhar visões futuras, e a visão como você bem disse, é uma visão de retomada gradual. A gente sabe que no momento de transição de governo tão relevante como foi na Argentina, isso geraria um impacto de meses de insegurança, mas pelo cenário macro que nós vemos, como eu mencionei anteriormente, as ações estão sendo feitas, a gente acredita que o mercado volta, e a Marco Polo é uma fortaleza, uma marca muito forte nesse mercado, para a gente aproveitar da melhor forma possível essa retomada. E no período de baixo, o que nós temos feito é mantido a operação o mais enxuta possível, o menor possível, para que o impacto seja pequeno para o nosso negócio. Estamos aproveitando para introduzir uma geração nova de ônibus lá. Então, a gente pegou uma geração, o nosso ônibus rodoviário que se produzia lá era um ônibus local. Estamos introduzindo um dos ônibus, uma das marcas, um dos modelos que a gente produzia no Brasil, estamos introduzindo na Argentina. Então, estamos preparando a nossa operação para essa retomada, e muito próximo, tanto de mercado como de clientes. A nossa crença é realmente numa retomada gradual, e ela sem dúvida virá. Certo, ainda falando sobre as exportações da Marco Polo, quais são os principais mercados exportadores da Marco Polo atualmente? Como que a empresa enxerga o cenário econômico global ainda de uma estagnação para 2024, principalmente na Europa, e um crescimento menor esperado para a China também em 2024. Foi divulgado nos últimos dias um crescimento esperado de 5% para este ano, menor do que o mercado projetava. Como é que a empresa, então, lida com esse cenário econômico global de uma desaceleração do crescimento das economias, e quais são os principais países exportadores? Marco Polo tem uma presença muito forte na América Latina. A gente exporta de forma significativa para Chile, para Peru, para México. Temos exportações relevantes para outros mercados também, presença com fábrica no México e na Colômbia, além de Argentina e Brasil. Temos uma relevância crescente também no mercado africano. A gente vem de forma gradual conquistando novos mercados. Temos vendas ocorrendo em mais de 20 países no continente africano. Temos uma presença muito forte na Austrália, que é onde nós temos 3 fábricas. Esses são os grandes mercados de atuação. O que a gente vê nesses mercados
é uma necessidade de renovação de frota. São mercados onde o transporte público em massa tem um papel significativo, cidades crescendo, cidades se desenvolvendo, e agora com o tema da descarbonização, é outro tema que incentiva, além do envelhecimento da frota, e como eu comento, né, a frota mais antiga gera um custo operacional maior e gera necessidade de renovação, a gente enxerga também que a questão de descarbonização, os programas promovidos por diversos governos, inclusive o brasileiro, isso gera uma oportunidade para uma empresa que está inserida nas novas tecnologias, nas novas propulsões e sempre olhando para o futuro. A nossa visão é que todos esses mercados ficaram por muito tempo represados, não foi só durante o período da pandemia, e esse represamento tem gerado esse movimento bastante positivo. Eu adicionaria a isso o preço de passagens aéreas. As passagens aéreas estão com preço bem elevado, depende da rota, a gente tem preços muitas vezes acima do preço de uma passagem de ônibus, e os nossos produtos estão sendo testados pelo mercado, e o mercado tem gostado. Segurança, qualidade, confiança, conectividade, conforto, são temas que aparecem de forma cada vez maior nos nossos produtos, novos produtos, novas gerações e novos lançamentos, e o mercado testa isso e tem gostado. Então, a gente vê um movimento também crescente de passageiros migrando do setor aéreo para o setor terrestre, e isso também incentiva as nossas vendas. É bem fato que, dessa forma que eu comento, há um descolamento entre o que a gente vê no macro global e a necessidade gradual dessas renovações. Estamos passando também por períodos de eleições em diversos mercados. Essas eleições também geram um fomento à renovação do transporte urbano. Então, nós vemos aí um momento bastante positivo. E, atrelado a isso, o interesse das pessoas em cada vez mais viajar, sair, né? As pessoas ficaram muito tempo dentro de suas casas, então, encontrar famílias, turismo, rever parentes, são temas cada vez mais relevantes, e isso tem gerado um movimento crescente de passageiros, tanto no Brasil como no exterior. Gostei do gancho no meio da resposta, vou me aprofundar nele, porque já há alguns anos as passagens aéreas têm aumentado consideravelmente. Só no IPCA do ano passado a alta foi de 50%, enquanto as passagens de ônibus interestaduais subiram 5%. De fato, há um aumento nas encomendas por novos ônibus, mudanças nos modelos, nos perfis, em razão desse momento específico do setor? Ou é mais uma narração, algo imaginário, ou há de fato essa mudança, André? Há uma mudança de fato, Diego. Hoje, durante os anos de 22, no momento de retomada, nós estávamos vendendo muitos rodoviários leves, que nós chamamos, que são os ônibus de fretamento. Por quê? Porque as empresas continuaram funcionando e o transporte de pessoas, principalmente com a necessidade de espaçamento maior, exigiu uma renovação mais forte da frota de ônibus rodoviários leves. O que nós vemos agora é uma intensificação relevante da venda dos rodoviários pesados, que são justamente os ônibus que fazem o transporte interestadual e muitas vezes internacional, entre fronteiras, turismo e os ônibus de linha. Todos esses produtos são ônibus, como eu comentei antes, ônibus de maior valor agregado, onde a gente realmente se diferencia, porque aí a gente consegue colocar toda a nossa tecnologia, conhecimento nesses produtos, e esses produtos são aqueles que estão crescendo. Isso são os números, a gente vê a quantidade de ônibus que nós fazíamos por dia rodoviário no início de 2023 e o que nós entregamos no final de 23, nós estamos falando numa duplicação desses números. Então, isso é o que tem acontecido e, lógico, sempre em contato com os nossos parceiros, operadores de ônibus, que são os nossos clientes, a gente tem visto os bons momentos vividos, seja nas férias de final de ano, seja no período de carnaval, que, como você bem comentou, há uma diferença significativa do preço da passagem aérea para a passagem de ônibus e há um crescimento significativo no valor entregue pelos nossos produtos. Como mencionei, reforçando isso, a geração 8 de ônibus da Marco Polo, ela traz realmente um diferencial de conforto, conectividade, segurança, conveniência muito grande para o passageiro, e isso fomenta, sem dúvida, a troca.
Certo, essa diferença que você citou no final, ela percentualmente seria de quanto e mais, você teme que esse cenário seja passageiro ou existem sinais da Marco Polo, do setor rodoviário como um todo, de que essa migração pode se tornar definitiva nos próximos anos? Os números que nós apresentamos é que a venda de rodoviários da Marco Polo, a produção, acho que é mais fácil falar de produção, que são números internos nossos, a produção hoje de rodoviários é 2 vezes o que nós tínhamos um ano atrás. Então, isso eu acho que é um número bastante relevante. E, como você bem pergunta, mas qual a visão futura? Ainda há espaço para uma grande renovação da frota. Quando a gente olha os números de 2023 da indústria, eles são muito próximos de 2019. Então, nós estamos hoje apenas recuperando o volume que se vendia em 2019, pré-pandemia. Quando a gente olha para anos históricos, nós hoje não estamos vendendo volumes, e como indústria, não estou falando como Marco Polo, a indústria hoje não vende um volume nem superior a 2007. Então, nós estamos dizendo que de 2007 para cá, as vendas de ônibus foram superiores ao que se tem vendido nos últimos anos. Benefícios disso, o mercado já foi maior, sem dúvida existe o interesse por um maior volume de ônibus circulando, existe a necessidade de renovação de frota, como eu mencionei, uma frota mais envelhecida tem um custo operacional para o nosso cliente maior, existe o crescimento das cidades e a dificuldade de mobilidade, a gente sabe que o transporte público é a solução mais eficiente para a mobilidade em grandes cidades, e existe o interesse global pela descarbonização, a melhoria das condições climáticas, e isso também gera uma necessidade de renovação de frota, porque toda a frota circulante hoje no Brasil e nos mercados internacionais da América Latina não são muito diferentes disso, são frotas a diesel. E esse movimento todo de foco em outras propulsões, seja elétrica, seja hidrogênio, seja biometano, que são mais amigáveis ao meio ambiente, sem dúvida vão gerar a necessidade de renovação das frotas e a necessidade de compra de novas soluções com novas propulsões, que a empresa vem se preparando nos últimos anos com bastante investimento nesse setor. E o último comentário, os programas federais, aqui especificamente do Brasil, o Programa Federal Caminho da Escola, que é aquele programa bastante valioso que leva as crianças, os estudantes da zona rural para terem acesso a estudos nas escolas urbanas. Esse programa também saiu um edital no ano passado, onde se apresentou que haveria uma renovação de mais de 14 mil ônibus, e a Marco Polo ganhou metade desse edital. Então, devemos e teremos boas entregas, já estamos produzindo diversos ônibus para o programa Caminho da Escola, que também vai puxar a indústria de ônibus. Além desse programa, André, o governo também anunciou no início desse ano, um novo programa de política industrial que prevê financiamentos de até 300 bilhões de reais para o setor até 2026. Algumas montadoras de automóveis, como Toyota, Stellantis, já anunciaram investimentos novos de até 30 bilhões de reais no Brasil para os próximos anos. Quais são as novas regras do jogo e qual que é o impacto desse programa para a operação da Marco Polo? O programa fomenta 2 grandes frentes. Existe o programa Mover, que ele é focado na questão de crédito de imposto, fomentando o desenvolvimento da indústria e de novas tecnologias. E existem programas adicionais que estão fomentando, como o PAC 3, a transição para o elétrico. Isso, sem dúvida, ajuda a Marco Polo, e, lógico, mas, além de tudo isso, taxas de financiamento melhores para promover essa mudança de tecnologia. Isso ajuda a Marco Polo nos 2 sentidos. Em desenvolver a indústria nacional, a gente sabe que o setor hoje de ônibus no Brasil é um dos maiores setores de ônibus do mundo, e a gente sabe que a indústria brasileira tem bastante capacidade e condições de se desenvolver e competir não só nacionalmente para atender a demanda, mas internacionalmente, e recuperar alguns mercados que nós perdemos nos últimos anos. Esses investimentos, esses incentivos do governo, sem dúvida, vão permitir essas 2 ações: a de melhoria da nossa indústria, e essa melhoria da indústria, sem dúvida, vai gerar mais desenvolvimento para nós, vai gerar mais empregabilidade e uma reconquista de alguns mercados que nós perdemos. Tem muitas ações que a empresa tem feito
no contexto de investir em novas tecnologias para continuar se diferenciando. A Marco Polo já é líder de mercado, mas a gente vê nesses programas uma oportunidade de aumentar ainda mais a competitividade da nossa empresa, tanto no Brasil como no exterior, e o fomento que está sendo dado a novas tecnologias. E aí sim, como a gente sabe, o mercado, uma transição relevante para a descarbonização, esses programas têm nos auxiliado a gente fazer novos desenvolvimentos, trazer novas soluções para o mercado e, mais do que isso, incentivar também a renovação de frota por parte dos nossos operadores. Então, a gente enxerga nesses programas realmente o propósito maior que eles têm, que é de desenvolver a indústria nacional, desenvolver novas tecnologias e aumentar a competitividade do nosso setor. Para a Marco Polo isso é bastante positivo, estamos trabalhando e aplicando para vários desses programas do governo e acreditamos que isso vai trazer um movimento positivo para a indústria, não só para atender, como eu falei, o mercado brasileiro, mas para expandir a nossa empresa e o nosso setor no mercado internacional. Certo, você citou a descarbonização, eletrificação também das frotas. Quero me aprofundar agora nessa questão, tenho algumas perguntas sobre isso. Primeiro eu quero saber se os modelos que a Marco Polo produz hoje, se eles são totalmente elétricos ou híbridos. De que maneira a política industrial nova do governo, ela incentiva esses automóveis e a que pé que está esse segmento hoje na Marco Polo? Marco Polo vem atuando em várias frentes, Diego, voltado à descarbonização. Nós vínhamos tradicionalmente, trabalhávamos no modelo carroceria, Marco Polo, com uma solução de chassi terceiro, nossos players e parceiros tradicionais de chassi. Na eletrificação, além de trabalhar com os parceiros tradicionais de chassi, surgiram novos parceiros que entraram no mercado, principalmente asiáticos, e eu digo mercado não só brasileiro, mercado internacional, com uma solução elétrica de chassis. E, além disso, a Marco Polo desenvolveu a solução própria do chassi. Então, hoje a empresa, além de fazer carroceria e ter essa gama de parceiros, seja europeus ou asiáticos, para vender os ônibus elétricos, nós também desenvolvemos a solução elétrica própria. Nós já estamos vendendo e vendemos agora em Porto Alegre 8 unidades da solução integral da Marco Polo e vamos continuar, como já fizemos em vários mercados internacionais, vendendo ônibus elétricos com soluções de terceiros. Marco Polo hoje tem no mundo mais quase 1.000 ônibus circulando elétricos, vendas muito focadas em Colômbia, alguma coisa no Brasil, como mencionei, México, algo de América Central, vendemos ônibus na Austrália. Então, a empresa está bastante focada em ter soluções para atender o mercado de ônibus elétricos. Acreditamos também que virão outras frentes ligadas à descarbonização e estamos desenvolvendo soluções nesse sentido. Podemos falar do ônibus a hidrogênio, podemos falar do ônibus a biometano, podemos falar do ônibus híbrido. São várias frentes que a empresa tem trabalhado e isso tem um custo de desenvolvimento, de pesquisa, e é aí que esses programas do governo ajudam de sobremaneira para que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento das empresas. Então, parcerias internacionais, nós temos uma base, uma fábrica na China, que é uma fábrica estratégica para o grupo, onde a nossa venda é pequena lá, mas é uma fábrica onde nós fazemos alguns contatos, onde nós olhamos as novas tendências, novas tecnologias, e tudo isso associado a esse fomento do governo, com incentivos à pesquisa e desenvolvimento, permite que a empresa traga as melhores soluções ou desenvolva as melhores soluções internamente ou parcerias com empresas internacionais para que a gente tenha essas soluções disponíveis no mercado brasileiro. O setor de ônibus, além de ser um setor relevante no país, é um setor onde os fabricantes têm uma relevância internacional. Nós exportamos bastante para outros mercados. Mencionei Chile, México, Bolívia, Uruguai, Colômbia, são vários países, América Central, África, Oriente Médio, nós exportamos até para a Ásia daqui do Brasil. Então, quando nós temos os modelos de produtos desenvolvidos e os investimentos fabris feitos, isso, sem dúvida, vai gerar grandes oportunidades de retomada do mercado internacional, geração de emprego e de nos colocar novamente, nos reinserirmos no cenário global de grandes fabricantes de ônibus. A demanda por esses elétricos aqui no Brasil já se equipara de outros mercados no exterior? E mais, você citou várias frentes, né, da descarbonização. Tem alguma delas que se desponta aqui no país?
Hoje, o movimento dos elétricos, ele começa na China, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e aí sim veio para a América Latina. Na América Latina, os principais mercados que se desenvolveram foram Chile e Colômbia, no primeiro momento. Cada um desses mercados, Bogotá na Colômbia e Santiago no Chile, eles têm mais de 1.000 ônibus, cada um deles elétricos, circulando em suas ruas. E agora nós vemos tanto o Brasil como o México como principais mercados que demonstram a sua intenção pela compra de ônibus elétricos. E mais recentemente o Uruguai também fez uma compra importante. Então, esses são os mercados que têm mostrado maior interesse em renovação. A grande dúvida sempre é a velocidade dessa renovação. A expectativa, por exemplo, em São Paulo, que é um dos maiores mercados de ônibus no mundo, é haver uma renovação de 2.600 ônibus até o final de 2024. A renovação prevista em 23 não aconteceu, ela aconteceu num volume menor que o esperado. Por que disso? Porque você precisa realmente de soluções financeiras para incentivar a troca do ônibus, porque um ônibus elétrico ele custa pelo menos 3 vezes mais que um ônibus a diesel, e você precisa ter a infraestrutura de recarga para que os ônibus possam operar de forma elétrica. Então, esse incentivo para o momento da transição, ele é fundamental. Por quê? Feita essa transição e esse investimento original, no segundo momento, o custo operacional é menor, o custo da energia versus diesel é menor e o custo de manutenção de um ônibus elétrico é menor que o diesel. Mas você precisa, num primeiro momento, fazer essa transição. Alguns países, como Colômbia e Chile, incentivaram essa troca e agora a gente vê diversas prefeituras e governos no Brasil discutindo alternativas e modelos distintos para fomentar essa diversificação. Esse é para a questão do elétrico. A gente acredita como empresa, e líder que somos, de uma empresa inovadora, que nós temos que focar em outras soluções também, porque muitas vezes a discussão sobre o elétrico é bastante intensa, mas quando a gente olha os números como São Paulo, as trocas e as renovações são menores do que essa demonstração de interesse de trocas de produtos. E aí a gente enxerga que outras soluções são relevantes. Existem mercados que são grandes fabricantes de gás, e esses produtores de gás, perdão, e esses mercados, sem dúvida, preferem ou vão requerer uma solução a gás. O híbrido é uma solução interessante. Vamos lembrar que o Brasil é o grande produtor de etanol no mundo. Nós podemos trabalhar outros tipos de soluções envolvendo o etanol. Então, o que a gente enxerga é que existem mercados apostando no hidrogênio. O que a gente enxerga é que cada mercado tem uma aposta numa tecnologia diferente e nós estamos hoje investindo em diversas delas para atender, na verdade, o desejo global que é realmente de descarbonização, de melhoria das condições climáticas em cada país. André, para fechar rapidamente o nosso programa, nós tivemos uma troca de governo aqui no Brasil no início do ano passado e algumas coisas mudaram desde então. No Congresso foram aprovados o arcabouço fiscal, a reforma tributária, temos a nova política industrial também. Por outro lado, ataques ao Banco Central, uma preocupação crescente com as contas públicas do Brasil e também questões internacionais, principalmente com Venezuela e Israel, que viraram temas de atenção. É possível afirmar, num geral, num todo, que o ambiente de negócios e a previsibilidade aqui no Brasil melhoraram de lá para cá ou não? Aqui, Diego, o que nós temos feito é realmente focado nas nossas condições internas, ou seja, como a empresa pode, como líder de mercado que é, aumentar cada vez mais a sua competitividade, fazer cada vez mais investimentos, desenvolver novas tecnologias, ampliar a sua presença internacional. Esse tem sido o foco da empresa. Essa diversificação de portfólios e mercados é o que permite a sustentabilidade da Marco Polo ao longo dos anos. Se a gente olhar, por exemplo, o setor internacional da empresa, excluindo o Brasil, em algum momento ele chegou a representar 70% das vendas da Marco Polo. E hoje ele representa 40% das vendas da Marco Polo. Então, o que a empresa tem feito é o seu trabalho de diversificação e de realmente posicionamento como empresa de ponta naquilo que ela faz. O que a gente enxerga é que diversas ações, principalmente os programas que o governo está fomentando, nos permitem nos diferenciarmos cada vez mais nesse contexto. Obviamente, movimentos globais, ações de cada governo podem impactar os mercados, mas o nosso propósito realmente é focar no que nós somos os responsáveis,
que é oferecer um produto de qualidade cada vez mais superior, mais tecnologia e mais competitividade no mercado. Sem dúvida, diversas ações de governos e programas influenciam isso, seja de forma positiva ou negativa, isso depende do tempo e depende do momento, mas para a Marco Polo o importante é a gente fazer realmente o que é de nossa responsabilidade, que é olhar para a descarbonização, é olhar para o transporte massivo de pessoas e atender esse propósito de aproximar cada vez mais as pessoas. É aqui que nós estamos trabalhando e é aqui que nós estamos vendo oportunidade, tanto no Brasil como internacional. Tá certo. André Armaganian, CEO da Marco Polo, muito obrigado pela participação aqui no Veja SA. O papo foi bacana, sorte e sucesso para você e até a próxima. Obrigado, Diego. Foi um prazer falar contigo e com a tua audiência. Prazer foi meu. Até mais. Abraço. E ponto final nesta edição do VGSA. Para assistir todos os episódios do nosso programa é só você acessar nossa playlist lá no YouTube e também tem uma aba especial no nosso site em Veja Negócios. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Assista também o Veja Mercado diariamente no YouTube e no Spotify. Eu volto na semana que vem com mais um convidado de uma grande empresa do país. A gente se encontra.